Sim. E sem me desfazer. E aí é onde o maximalista morde a testa. Porque o maximalista... Eles ficam bravos, porque o que acontece? O maximalista, quando ele precisa vender, dá uma dor de barriga, ele precisa vender, o que ele faz? Ele vende o Bitcoin e dumpa o mercado. E no dia a dia, assim, porque assim, eu vejo galera. Eu tô acompanhando, né? Eu gosto de investir também em ativos que vão gerar fluxo de caixa pra mim. Fluxo de caixa, pra quem tá acompanhando aí, é dividendos, galera. Então eu invisto lá, vai em algumas ações que pagam dividendos e tal, ali tô montando uma carteira. Então, daqui a pouco eu tô recebendo 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então eu tenho um fluxo de caixa mensal chegando na minha carteira, né? Com Bitcoin, qual que é a estratégia de vocês na estratégia, qual que, tipo assim, pô, Luan, eu tenho alguma estratégia que eu consigo rentabilizar o Bitcoin aqui e tal. Sim. O que vocês fazem Cara, tem um negócio chamado DeFi, né? Que são as Sim. finanças descentralizadas. Que também de descentralizados a gente bate muito nessa tecla, né? De descentralizado não tem muito. Talvez o nome ideal que a gente deveria chamar são finanças on-chain. Falo isso sempre pra turma lá e tal. Mas enfim, é um nome que pegou. São as finanças descentralizadas, o DeFi, né? O que consigo fazer no DeFi? Eu consigo trabalhar o meu dinheiro. Por exemplo, hoje você tem plataformas de empréstimo, eu posso dar o Bitcoin como garantia. Então, Legal. vamos supor, eu tenho o hold de Bitcoin, correto? Fui lá, deu uma quedinha, comprei Bitcoin. Eu consigo pegar esse Bitcoin e coloco como colateral numa plataforma de empréstimos de contratos inteligentes, por exemplo, a Aave. Tem outras, Aave, Compound, Venus, Morpho, tem uma cacetada. Eu posso deixar lá como garantia e pegar alguma coisa emprestada. Por exemplo, eu posso pegar a stablecoin emprestada, certo? Então eu deixei um Bitcoin como garantia. Se o Bitcoin cair, eu continuo com o meu Bitcoin. Se o Bitcoin subir, eu continuo com o meu Bitcoin. Valorizado ou desvalorizado, eu continuo com ele, não precisei vender. Eu não preciso me desfazer dele. E eu pego, por exemplo, o stablecoin e consigo fazer trade, consigo fazer pool de liquidez, consigo fazer empréstimos. Tudo que você tem hoje nas finanças tradicionais, no TradeFi, né, no TradFi, você consegue trazer para as finanças descentralizadas. E você consegue lucrar com isso sem intermediários. Ou seja, o lucro é teu e é verificável, porque está na blockchain. Tudo que tá na blockchain, tu roda um scanner e tu vê tudo o que aconteceu com aquele token, com aquela carteira, com aquela pool de liquidez, etc. Então é uma coisa que eu faço. Inclusive, eu tenho uma estratégia que eu chamo de montinho montão. O pessoal tá até comentando aqui. Eu consigo comprar Bitcoin. É bom ou não é, Eu mister? faço, montinho montão e pagando conta. Cara, tem uma estratégia que o Bitcoin paga suas Conta contas. aí. Eu não vendo Bitcoin e pago minhas contas. Eu faço. Qual que é a mágica? Ah, tem que seguir lá no Bitnada lá. Tem que seguir. Porque DeFi do zero a renda DeFi do zero a renda passiva. Porque a gente consegue fazer algumas estratégias e trabalhar a cripto, entendeu? Sim. E sem me desfazer. E aí é onde o maximalista morde a testa. Porque o maximalista... Eles ficam bravos, porque o que acontece? O maximalista, quando ele precisa vender, dá uma dor de barriga, ele precisa vender, o que ele faz? Ele vende o Bitcoin e dumpa o mercado. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Tá? Se eu não tenho real, eu não tenho de onde tirar, me deu uma dor de barriga, eu preciso vender, eu só tenho dinheiro ali no Bitcoin. Me deu uma dor de barriga, eu preciso vender. Dumpei o mercado. Quem utiliza o DeFi não dumpa o mercado. Quem utiliza DeFi colateraliza o Bitcoin, que muita gente pode falar empréstimo, mas talvez o nome certo seria penhor, empenho, alguma coisa do tipo, Sim. tá? Mas você penhora ali aquele Bitcoin, por exemplo, e você pega alguma coisa, resolve. Por exemplo, a casa que eu construí, Luan, boa parte da casa que eu construí foi dessa forma. Eu coloquei Bitcoin como colateral, peguei dólar, stablecoin emprestado, trouxe para reais, paguei o pedreiro, paguei o bloco, paguei as coisas. E conforme eu for ganhando e trabalhando, eu repago essa dívida em dólar, esse USDT, o STC que eu peguei, que seja, e recupero o meu Bitcoin. Ou seja, eu não precisei vender. Se eu tivesse construído minha casa sem o DeFi, eu teria que vender Bitcoin. Caramba. Porque eu tinha o dinheiro para fazer, só que tu sabe como é que é, né? Na obra, na metade da obra, num terço da obra, toda a projeção de dinheiro ela foi embora, né? Tudo que você tinha, tudo que o orçamento que o arquiteto deu foi embora. Pior que assim E mesmo. eu ouvi é uma assim? frase legal. E o pedreiro já foi embora ali também. Não, o pedreiro já quer sexta-feira, ele quer o dele. E eu ouvi uma frase legal do engenheiro: obra tu não termina, obra tu desiste. Obra tu desiste, pois é. E aí, cara, eu fiz minha casa, boa parte da construção da minha casa foi feita dessa forma. Ou seja, eu não vendi Bitcoin, não dumpei o mercado. Eu não botei na corretora e soquei a penha nela, não. Deixei lá e agora eu tô pagando. Conforme eu vou trabalhando, vou ganhando uma coisinha aqui, vou vendendo minhas carteirinhas. Eu vou lá e vou pagando aos poucos, sem pressa. E detalhe, no DeFi, cara, os empréstimos no DeFi não tem valor mínimo, não tem valor máximo, não tem dia para pagar boleto e não tem limite. Então, por exemplo, tu vai pegar hoje um empréstimo no Bradescão. Ah, vou comprar um microfone aqui. Tu vai no Bradescão, quanto custa o microfone? Sei lá, 5 mil. Pega 5 mil emprestado. Daqui, hoje é dia 22 de novembro, tem uma parcela para pagar. Sim. 22 de dezembro tem uma parcela para pagar. No DeFi isso não existe. Tá lá, cara. Tu deixou um ativo como Bitcoin como garantia, tu vai pagando como tu puder. Obviamente existe um jurinho, né? Então não é Sim. só não pagar, tem um jurinho.
Mas depois você vai pagando e resgata o Bitcoin. Em tempo real, cara. Caramba, Isso que é, legal. isso é muito louco. Isso é muito louco. Cara, depois que eu descobri o DeFi, ali meados de 2020 para 21, cara, não vende mais Bitcoin. Não existe mais vender Bitcoin. Vender Bitcoin é coisa de maximalista. E quando precisa de dinheiro, vai de um pau mercado. A Então- gente colateraliza o Bitcoin. Então os maximalistas, eles são os que fazem o mercado cair. Também. Eles são os mais carrancudos. Eles, Eles são carrancudos. eles são. falam São. que é bom pro Bitcoin, mas eles que, na verdade, Quando precisam vender, né? Né, quando Vamos ser precisam justos vender. aqui, a maioria dos maximalistas não vende. Mas assim, se você precisa. Se não tem de onde tirar e te dá uma dor de barriga, como é que tu vai fazer? Não tem como. O cara não- vende não tem Bitcoin, como, É. Mas é aquilo que você acabou de perguntar, né? Veja, Luan, eu não tô dizendo que eles vendem porque eles gostam de fazer lucro em real. Eu tô Tá falando certo. que eles vendem quando eles não tem mais de onde tirar, né? era uma boa headline e você me quebrou. Quebrei a A, headline. a necessidade. Se a Os gente- maximalistas vendem Bitcoin para ganhar real. É, mas Até porque se não tivesse venda também, o mercado ele subir em Sim, linha ia reta. subir em linha né? reta. ia ser bom, hein? Subir em linha reta. Dependendo da onde que você entrou, sim. Apesar que tu falou agora que eu tava escutando no carro lá que 95% das carteiras tá positiva, né? 95% das carteiras Apenas estão em lucro. 5% tá negativa, né? É menos de 5, que é 95,2. Então, tipo, é 4,8% Lindo. das carteiras Lindo. estão negativas. E, meu, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Você que tá do outro lado aí. Em 2025 vai acontecer algo que muita gente diz que é terrível, que vai ser a implementação do Drex, né? Eita, coisa O boa. Drex é a CBDC brasileira, né? Drex vai ser o real digital lá. E várias outras nações estão começando a implementar, né? França, nos Estados Unidos eles já cancelaram, deu uma treta lá, ninguém quer. Pro Estado isso daí é muito bom, né? Porque o Estado consegue arrecadar mais, consegue ver onde você está gastando. O que vocês enxergam aí sobre o Drex? Ele é terrível ou é maravilhoso? O que vocês têm estudado sobre o Drex aí tudo? E a gente pode fazer esse bate-papo aí. Você começa, depois você passa pro Mister. Legal. O Drex, ele é maravilhoso pro Estado, né? Pro governo. O Drex é maravilhoso pro governo. Por quê? Porque ele vai passar a ter um dinheiro. Na verdade, já tem hoje. O Pix já funciona como o Sim. real digital, né? Já funciona como uma CBDC. Eles vão usar o mesmo banco de dados para fazer isso aí, filho. Vai Exato. passar de um pro outro. E aí o que acontece? Você tem o Drex, que é um aplicativo, né? Uma aplicação de controle social que, de quebra, vai ter ali transferências gratuitas, porque não existe nada gratuito, alguém vai pagar essa conta, transferências instantâneas, né? Como é o Pix e tal, né? Só que no final das contas, o que a gente tem é controle social. Então, o que é o controle social? Teve um carinha do Banco Itaú, um diretor, né? Eu não vou lembrar o nome, mas um diretor do Banco Itaú, tava num podcast, eu mostrei isso até no canal, sei lá, mês passado, início desse mês, e ele dizia, né, como que funcionaria o Drex se já tivesse sido implementado na época da pandemia, daquele fica em casa e todo mundo ficando em casa. Sabe o que ele falou? Sabe Não, o cara do não, Itaú que faz parte do interessante. consórcio do Drex? Sabe o que ele falou? Interessante isso. Ele falou o seguinte, olha, se a gente tivesse hoje na pandemia com o Drex instaurado, a gente poderia pegar o caboclo e a gente faz um limite de local que ele pode gastar esse dinheiro. Então ele mora aqui nessa casa, tem um raio de 5 quilômetros que ele pode gastar aquele dinheiro. Passou daquele raio, não pode gastar. O dinheiro ia ficar ali. Ou seja, o cara é obrigado a ficar em casa, ou seja, o dinheiro passa a ter programabilidade. E isso é muito perigoso. Cara, não é que isso é muito perigoso, isso é criminoso. O Estado poder programar teu dinheiro, porque começa assim, cara, ó, agora numa pandemia, só pode ficar com o teu dinheiro 5 km de raio. Daqui a pouco é o seguinte, olha, o dinheiro, se você tá com ele na tua poupança mais de 6 meses, você vai perder essa validade. Ou seja, Você gasta ou você perde. ou seja, A você gente precisa aquecer a economia. vai aquecer a Sim. economia, e isso significa mais imposto para o Estado, porque ele cobra, além da inflação e do imposto de renda, o Estado ele cobra no consumo. Ou seja, ele pode fazer com que não tenha mais poupadores, não exista mais poupança, porque você vai ter que usar o dinheiro, porque se você deixar parado na poupança, você perdeu. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas a gente tá abrindo brechas para que isso aconteça. E a gente precisa começar a pensar a médio e longo prazo em relação a isso aí, né? Porque em vez do governo querer dar estímulos, se isso tá já validado, funcionando, eles não precisam mais fazer isso. Tu é obrigado a gastar 30 dias, automaticamente eles já vão ter um cadastro, um controle ali do qual é aquela renda mensal, diária daquela região, e provavelmente vai ser horrível, terrível. E aí tu isso. imagina, você pode ter hoje um desafeto político que não goste do Luan, né? O Luan votou no A, o Luan votou no A, e o político que tá no poder é o B, o ministro é o do B,
Ele pode simplesmente olhar pro Luan e falar assim, não, acabou o seu dinheiro. Ele deleta o teu CPF ou o teu vínculo com dinheiro. Você não pode mais usar, o dinheiro é congelado, ele congela o teu dinheiro. Ah, Felipe, mas você tá falando um caso isolado, você tá falando... Mas sempre é isolado, né? Sempre é isolado, sempre começa de forma isolada e o negócio vai crescendo, E vai pode ser escalando. você amanhã. E pode ser você, porque você fala assim, não, mas eu sou PT, pô. Sou PT, não vai acontecer. Mas daqui a pouco sai o PT, entra o Bolsonaro, e tu pode ser desafeto do outro cara que tá lá. E ele pode querer congelar a tua carteira. Então, velho, o Drex... por que o governo quer esse dinheiro programável? Por que ele quer? Qual que é o motivo que ele quer? Por que ele quer ter um dinheiro que ele aperte um botão? Porque ele quer ter controle sobre as pessoas. Não tem nada que você fale que não tem esse até argumento. o papel já, né? Cara, Eles isso querem é ter chato. controle sobre a população. Eles querem ter controle Se sobre a você população, for eles querem no banco rastreabilidade. hoje, querer rastreabilidade. tirar 20 mil, 30 mil, você precisa avisar 24 horas antes. Pois Então, já é assim, é. já. Ó, a minha esposa foi esses dias, ela foi no Poupa Tempo. Até contei isso na live hoje cedo. Ela foi no Poupa Tempo. Pra quem não tá ligado, o Poupa Tempo é um lugar aqui em São Paulo que você tira documento, vai na prefeitura, tudo num único lugar, né? Acho que toda cidade ou quase todo grande centro tem. E aí a minha esposa tá renovando a carta de carro, né? A CNH. Aí chegou lá, tal. A última vez que eu renovei a minha carta, e a minha esposa também, a gente pegou direto lá no Poupa Detran, dentro do Sim. Poupa Tempo. Agora vai pra sua casa. Por que eles querem mandar direto pra sua casa e não botar lá? Porque é muito mais barato eles pegarem aquela penca de CNH que eles fabricam todo dia, né? Que eles renovam da galera, e trazendo um único local, você vai lá e pega. Por que eles querem mandar pra tua casa? Eles querem. Quer saber o seu Eles querem endereço? saber teu endereço, velho. Atualização de É cadastro. atualização de cadastro. É. É o Estado trabalhando pra poder tirar a tua privacidade. Porque é um documento, você não vai mandar pra casa de um vizinho, você vai mandar pra sua casa, ninguém vai mandar sua própria, entendeu? Então a gigantesca, 99%, sei lá, se dá pra ter essa estatística, todo mundo vai mandar pro seu próprio endereço. Ou seja, eles estão cruzando base. E começa assim, Lua. Começa assim, ninguém percebe. Alguém vai no chat e vai falar assim, nossa, mas que... São loucos, Que né? loucos, Que é. loucura, Que mas loucura. Aí chega 1990, o Collor fala assim, agora eu vou deixar 50 na conta de cada um e é confisco geral. Aí o cara vai falar assim, nossa, não é que aqueles paranoicos lá do Bitcoin estavam certo? É isso, cara. Não, e uma coisa você falando isso daí, né? Tem pra você ver, quem é que tem esse dinheiro aí? Quem é? A China. A Isso China aí. tem um score social, Score pessoal. social. Então, O score social, pra quem não sabe, tá aí do outro lado, é tipo assim, você é contra, ou você faz alguns comentários ácidos contra o governo que tá lá. Ele fala assim, ah, Luan, você fez um comentário, você tá muito antidemocrático, Muito saidinho. fazendo comentário. Seguinte, você não vai poder mais comer filé mignon, você vai comer só a 100. Seu score social diminuiu. Ah, você quer ir pra praia? Não, você não pode comprar passagem pra praia. Ele começa a fechar o cerco pra quem é contra. Então imagina aí, isso daqui, a situação do país já tá que eu tomo cuidado pra falar alguma coisa, porque o canal é minha fonte de renda aqui, né? Então eu já tomo muito cuidado pra falar aqui. Imagina daqui 5, 10 anos pra frente. Você, eles pegam e falam assim, ah, você que tá aí no seu serviço, fiquei sabendo que você tá falando mal de tal pessoa. Começa assim, né? Pra você ter uma noção, na pandemia, tinha gente denunciando outras pessoas que estavam sem máscara. Pois sim. é. Olha que A loucura. galera mais antiga vai lembrar do fiscal do Sarney. Não tinha os fiscais do Sarney? Tinha os O fiscal do Sarney. E a galera que fica denunciando um ou outro aí. É isso aí, cara. Então você vê, a própria população acha que é bom. Aí o pessoal fica assim, ah, quem não deve não teme. Coloca lá uma câmera lá na sua casa, vive no Big Brother pra você ver. É isso aí. E até Né? em relação, isso que você comentou agora, em relação ao Drex, eu ouvi o podcast do Alan Gani falando. Legal, pô. Basicamente, o Drex, se isso for implementado, em vez vamos falar do sistema, que eu acho que é mais fácil pra gente não ter problema, em vez do sistema demorar 5, 10 dias pra te bloquear Não, ou vai pra ser na te dar hora. um bloco, é questão de É minutos. na hora. Manda um documento pra cá, manda um documento pra lá. Em vez de ele ter esse trabalho todo, com o Drex ativado, com o Drex funcionando, é questão de É na minutos. É na hora. E sabe o que é Minutos, foda? segundos. Sabe o que é o foda disso? É o seguinte, é uma coisa que todo desenvolvedor fala e é muito verdade. Ele não vai vir agora com esse controle social. Não adianta a gente achar que no primeiro momento ele já vai vir bloqueável, programável, você vai ter X tempo pra gastar. Não, é uma coisa que vai aos poucos. E assim, é uma coisa que todo programador fala, que é o seguinte, todo hacker vai falar isso daí. Se tem no código, será usado. Por alguém em algum momento. Então assim, Se não, no código, não, o verdade. presidente agora é um cara paz e amor. Ele não vai
bloquear Não, meu por que ele dinheiro. vai fazer Por que ele vai isso? fazer isso? Mas tudo bem, daqui 4 anos ele pode sair e entrar outro. Daqui 8 anos, daqui 20 anos pode entrar outro cara. E falar assim, agora eu vou apertar um único botão e cancelar o CPF de todo mundo. O CPF não, desculpa, cancelar o Drex de todo mundo, ou o Pix de todo mundo que votou contra mim. Meu Deus, já Ó, passou? nós já tivemos notícia, eu não consigo apurar se é verdade ou não, mas eu vi notícia que, lembra do banqueiro Gedel Vieira Lima? Lembra. Você lembra que 50 milhões de dólares, né? 52, 50, de reais, né? 50 milhões de reais É. e tal. Você lembra que foi uma denúncia. Ele já pediu pra saber quem foi o denunciante dele. Caraca. Pode procurar aí nos portais de notícia. Ele já tá querendo saber, depois de 10 anos, sei lá quanto tempo faz esse negócio do PT aí, Então, ele tá querendo saber quem foi que denunciou ele. Ou seja, por que você quer saber quem te denunciou se você cometeu um crime? Ele quer ir atrás, é retaliação. Então, essas coisas, se elas forem previstas, e o Drex vai deixar isso previsto, cara, vai ser um inferno pra população. Quem não tá conseguindo ver isso, cara, vai sofrer. É por isso que eu digo, Luan, se o cara não tiver Bitcoin, eu falei no início, falei já umas 2 vezes, o Bitcoin não é um ativo pra você ganhar dinheiro. O Bitcoin é um ativo para a hora que o calo apertar, você tem um dinheiro que o Estado não confisca, que o Estado não rouba, que o Estado não cata de você. E até em relação ao Drex, pessoal, na minha visão, provavelmente isso não vai ser implementado do dia para a noite. Isso vai ser de uma forma suave, tranquila, em anos. Tanto que agora você, às vezes, não consegue falar fases, né? Isso, você tem fases. agora, em algumas lives, não pode falar algumas coisas porque aconteceu coisas há 2 anos atrás. Você também não Verdade. consegue falar algumas coisas agora porque já aconteceu 2 anos atrás. Então, 2 anos atrás a gente tinha, vamos lá, vamos falar português, um medo de falar de algumas coisas. Agora a gente tenta interpretar, tenta colocar algumas outras palavras ali. Agora isso é normal, agora isso é natural. Então, o Drex, eu acho que infelizmente isso vai ser implementado. Só que aquilo que o Felipe acabou de comentar, a gente tem o Bitcoin para estar protegendo a gente. Então, pessoal, antes que isso seja implementado ou não, já começa a comprar seus Bitcoins aí e já começar a se proteger. Que é aquilo que eu falei aqui para vocês no início. Bitcoin, o único motivo de eu ter Bitcoin era para me proteger contra o sistema. Já que eu sei que o Bitcoin exponencial ele tem tendência de alta, ok, joga na One Key e deixa lá. Então, você precisa ter a sua grana ali do dia a dia, e infelizmente a gente precisa ter o real ali para estar gastando, mas eu sempre falo pro pessoal ali, Bitcoin, para você começar, coloque ele como uma despesa do dia a dia seu, como uma água, como uma luz, e todo mês ali vai comprando um pouquinho, porque isso no futuro ele pode te salvar. Tanto que, não quero estar falando nomes aqui, mas a gente sabe que pelo menos 2 ou 3 pessoas já foram salvas por falar coisas no YouTube, saíram aqui do país justamente utilizando Bitcoin. Porque tinha Bitcoin. Porque Pois tinha é. Bitcoin. E por que isso acontece? Porque o Bitcoin é inconfiscável. Sim. Não tem um banco central. Pra falar assim, não, a carteira do Luan, do Mister, tá bloqueada a partir de agora. Não existe. Não existe. Se você tem a carteira, você tem a tua chave privada, acabou. Pode rodar a baiana que não vai tirar teu Bitcoin, cara. Basicamente, na atual situação que a gente tá, a gente tem já esses bloqueios. Com o Drex ativado, eu acho que em questão de dias, basicamente vai diminuir para horas, minutos. É isso aí. Ah, mas o Drex vai facilitar, que nem o Alan Gamba, o Drex vai facilitar um monte de coisa, etc. Mas ele tira um pouco da nossa liberdade. Total, né? A nossa liberdade hoje tá sendo cerceada cada Tá vez mais. ceifada. E ceifada, né? Cerceada não. Cerceada vai cortando. E galera que tá acompanhando aqui a gente, o que você acha do Drex? Deixa aqui nos comentários aqui. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.